Ressignificação. Você sabe qual o sentido da sua vida? Você sabe como encontrá-lo e como colocá-lo em suas próprias vidas? Meu nome é Natan, eu sou psicólogo e começa agora mais um episódio no canal Impacto Psíquico. Para que possamos começar a desenvolver essa situação a respeito da busca do sentido da vida, é interessante que possamos compreender o que é o sentido da vida, como buscamos o mesmo e o que podemos fazer para, de certa forma, compreender que estamos no sentido certo de nossas vidas. Antes de tudo, é interessante que possamos compreender que existem etapas dessa situação. E uma dessas etapas, ou a primeira etapa, seria compreender o que é o sentido da vida. É interessante que possamos compreender o que é o sentido da vida, como buscamos o mesmo e o que podemos fazer para, de certa forma, compreender que estamos no sentido certo de nossas vidas. Antes de tudo, é interessante que possamos compreender que existem etapas dessa situação. E uma dessas etapas, ou a primeira etapa, seria compreender o que é o sentido da vida. Quando falamos nessa situação, estamos compreendendo que o sentido de nossas vidas é algo que, de certa forma, nos move, nos molda e nos condiciona a agirmos em prol destes objetivos. Bom, de nada vale compreender o que é a busca do sentido se, de certa forma, não entendemos como deveremos buscar esse sentido. Então, para que nós possamos tentar encontrar o sentido de nossas vidas, nós temos que olhar inteiramente para nós. Ou seja, o que te faz feliz? O que te causa bem-estar? E quais são seus objetivos de vida? Para que nós possamos, de certa forma, encontrar ou ter esse processo de descobrimento a respeito do sentido da vida, nós precisamos nos questionar. Lembrando que o sentido de nossas vidas é uma direção para que possamos ter uma vida com melhor qualidade, mais bem-estar e, de certa forma, uma completude mais interessante. Não quer dizer que, encontrando o sentido da vida hoje, será o mesmo daqui a 10 anos, será o mesmo daqui a 20 anos, e nem quer dizer que o sentido da vida hoje foi o que acreditávamos anteriormente. Como somos seres mutáveis, ou seja, o ser humano está em constante mudança, em constante desenvolvimento, em constante aperfeiçoamento, nós temos que compreender que o sentido da vida é o mesmo. Vamos aperfeiçoando o sentido de nossas vidas ao longo dela. Isso se dá devido à questão da mutabilidade que existe em relação à maneira que nós mudamos de conceito, mudamos de opinião e temos algumas situações enraigadas. Claro, não quer dizer que o sentido da vida necessariamente precise de mudanças. Há pessoas que encontram o sentido de suas vidas bem novas e continuam até o fim delas. No entanto, é interessante compreendermos que se o sentido que você encontrou para sua vida hoje não lhe satisfaz mais, talvez, e aqui é um talvez, tudo bem, poderíamos tentar pensar e refletir sobre um novo sentido para nossas vidas. Então, para que nós possamos, de certa forma, desenvolver essa situação e compreender de uma maneira mais ampla, é interessante que possamos nos conhecer melhor, para que então possamos entender o que nos traz bem-estar, o que nos traz realização, o que nos motiva ou quem nos motiva, para que possamos tomar a decisão mais próxima da realidade em que vivemos. E para isso, nós precisamos compreender que não somos extensões de outras pessoas, não somos extensões das famílias e nem mesmo estamos aqui para agradar as pessoas do meio externo. Claro, algumas pessoas encontram o sentido de suas vidas agradando outras pessoas. E tudo bem. No entanto, temos que compreender que é uma situação um pouco mais delicada porque o controle não está totalmente em nós,
mas sim na maneira que a pessoa pode reagir a essas situações. Então, para que nós possamos iniciar nossa jornada na busca do sentido de nossas vidas, ou como buscamos os sentidos de nossas vidas, é olhando para nós. Ou seja, o que te faz feliz? O que te traz bem-estar? Quais suas metas de vida e quais os objetivos aos quais você gostaria de alcançar em suas vidas? Compreendendo essas questões, podemos então, de certa forma, nomear e dar sentido às nossas vidas, partindo do que está nos faltando ou do que nós precisamos realizar. Como, por exemplo, se o sentido da sua vida é ter um corpo interessante, não iremos atingir esse sentido ou viver esse sentido nos alimentando mal, dormindo mal, comendo mal. Se, de certa forma, o sentido de suas vidas é ter uma boa profissão, não iremos fazer isso estagnados no mesmo emprego. Não iremos fazer isso dormindo. Não iremos fazer isso da maneira que estamos levando neste momento. Quando nós descobrimos e elencamos o que é o sentido de nossas vidas, nós então moldamos nossos comportamentos para se adequar ao sentido que achamos interessante. Porque, de certa forma, o próprio sentido nos dá disposição para realizarmos essas ações. É o mesmo que nos esforçarmos para algo que gostamos muito. Essa é a situação da busca do sentido. Compreendemos o que reestabiliza nossas energias, aquilo que alimenta nossas vontades, aquilo que nos faz sentir vivos, pertencentes e completos. Isso é a melhor maneira de buscarmos o sentido de nossas vidas, o olhar para nós e não para o outro. E para que possamos entender que isso é algo partindo de nós, nós temos que compreender se estamos tentando nos agradar ou agradar o outro. Bom, compreendemos o que é o sentido da vida e onde encontrá-lo, mas como adequá-lo às nossas vidas? Bom, primeiramente, nós precisamos compreender que existe duas facetas, o que queremos e o que fazemos. Essas duas devem estar alinhadas. Então, para isso, nós precisamos, além de compreender o que queremos, alinhar nossos comportamentos para que nós possamos alcançar o que queremos. Não adianta queremos acordar cedo e ter uma rotina mais interessante se começarmos a dormir tarde, se começarmos a, de certa forma, não regrar o nosso horário de descanso. Não adianta queremos ter um corpo mais interessante através da dieta se não fazemos dieta. Então, para que nós possamos colocar em nossa vida coerência nessas situações, nós temos que alinhar nossos comportamentos com nossos desejos. Ou nós moldamos nossos comportamentos para se adequarem aos desejos, ou nós mudamos nossos desejos aceitando os comportamentos que estamos tendo agora. Então, compreendendo isso, todas as etapas, nós então podemos tentar desenvolver o sentido, que já sabemos o que é, encontrá-lo, da maneira que já compreendemos, e então adequá-los à nossa vida. Lembrando que nem sempre vamos acertar de primeiro. Ou seja, muitas das vezes vamos dar sentidos às nossas vidas que não se encaixam a nós. E com o tempo vamos percebendo isso através do bem-estar, através do retorno, através de todas as outras questões. Então, para que possamos, de certa forma, tentar encontrar de uma maneira mais interessante esse sentido e adequá-los à nossa vida, é interessante que possamos experienciar essas situações e essas vivências. Bom, acredito que por hoje é só. Espero vocês no próximo capítulo do canal Impacto Psíquico. Tenham um bom ano.